Se não fosse pela diferença do português, você provavelmente nem iria notar que entre as frases que estão aparecendo na sua tela, tem uma diferença de cerca de 80 anos. Para entender o presente, é preciso voltar um pouquinho no tempo, mais precisamente em 41, onde um decreto publicado pelo então presidente proibia as mulheres de jogarem futebol, e qualquer coisa que remetesse à prática era tratado como crime. Só em 1979, a lei foi revogada. E em 83, surgiu o primeiro time oficial de futebol feminino, o Radar, um clube da Zona Sul do Rio de Janeiro. Esse aí, que aparece na tela. Em 1988, ocorreu um torneio experimental, e o Brasil terminou em terceiro lugar, sendo o Radar o clube base dessa seleção. 1991 é o ano da primeira Copa do Mundo Feminina de Futebol. E essa aí da foto é a primeira seleção brasileira. Andando um pouquinho mais pra frente, nos anos 2000, nomes como Cristiane e Formiga começam a ganhar mais espaço na mídia e nos amantes do esporte. E o principal deles, Marta, a maior atleta do futebol feminino no mundo, eleita 6 vezes a melhor jogadora do mundo, entre os anos 2006 e 2010, e depois em 2018. Nem o fato da melhor jogadora de todos os tempos ser brasileira tornou o caminho mais fácil. No ano passado, a CBF investiu 5 vezes menos na Série A do Campeonato Feminino do que na Série D do Campeonato Masculino. Tudo isso justificado por um motivo: o machismo. Por outro lado, uma mudança, ainda que pequena, parece estar começando a acontecer. E a falta de público, antes usada como principal desculpa para a falta de atenção, parece que aos poucos vem perdendo espaço. Projetos como Ferroviária, Corinthians, Internacional, entre outros, vem mostrando que com planejamento e organização é possível chegar em finais, conquistar títulos, lotar estádios, gerar trabalho, renda e, o principal, contribuir para a evolução do esporte no país. Outras ideias, como escolinhas de futebol e futsal voltadas apenas para mulheres e meninas, têm feito com que a prática se dissemine cada vez mais entre o público feminino. Eu sou formada em licenciatura em Educação Física pela UERJ. Atualmente faço bacharelado em Educação Física na UERJ também. Trabalho com futsal desde o meu primeiro período. Tem 6 anos que eu trabalho com futebol, sendo 3 anos especificamente com o futebol feminino. Trabalho em um projeto de futebol feminino no Jardim Botânico, no Clube Militar. Sou treinadora de futsal feminino também universitário. E trabalho com futsal masculino também, em escolinha de futsal. Legal, Bruna. E quais são as dificuldades que você mais enfrenta com o futebol feminino hoje? Apesar de ter crescido bastante o investimento dentro da modalidade, ainda é tratado com muito amadorismo, ainda falta esse investimento, essa seriedade, principalmente administrativa dentro do futebol feminino, e aí isso faz com que o espaço do futebol feminino, das mulheres jogando, não seja o necessário e, consequentemente, também não tem a visibilidade que é necessária para desenvolver a modalidade. E você acha que a história, desde a proibição, criminalização, preconceito, contribuiu também para esse abismo em relação ao masculino? Acredito que sim, porque por muito tempo foi criminalizado, proibido que a mulher jogasse futebol, então foi uma prática ali proibida, né, escondida, e aí muita gente ainda tem esse pensamento retrógrado de que o futebol é um esporte masculino, e apesar de ter ainda
algumas pessoas desconstruindo esse pensamento, ainda tem muita gente nessa ideia, e isso fez com que afastasse muito os públicos, né? Até mulheres acreditam que não podem fazer o futebol, jogar futebol, por não ser um esporte feminino. E é só um esporte, né? Um esporte de todos. Então, acredito que sim, tenha contribuído bastante. E você tem visto algum potencial de mudança nesse cenário? Eu acho que sim, desde que eu jogo futebol, sempre joguei futebol quando eu era criança, trabalho com futebol desde o início da faculdade, então a esperança sempre me alimentou, a esperança de que as coisas melhorassem, de que tivesse um pouquinho, nem que fosse um pouco mais de espaço, um pouco mais de visibilidade. Acho que estamos no caminho, apesar de ainda precisar ali de muitas coisas, de ser um caminho bem árduo a se percorrer. Acredito que a gente está no caminho, sim. Tenho esperança de que as coisas melhorem. E diante dessas mudanças que você falou, como você tem visto as novas gerações de meninas, né? Se elas se veem representadas, se elas se enxergam nesse mundo? Olha, eu acho que sim. Como eu falei, ainda tem muita gente com um pensamento retrógrado, mas a nova geração de meninas tem desconstruído bastante isso, principalmente eu consigo enxergar isso no projeto que eu trabalho. Chegam muitas meninas com a procura e o que chama a atenção é que é um projeto totalmente feminino, só meninas jogando, com professoras mulheres. E a fala é sempre a mesma de, eu nunca vi um projeto, um lugar em que sejam só meninas jogando, sejam meninas jogando e professoras dando aula, o lance da representatividade. E eu vejo uma nova geração de meninas muito focadas nessa desconstrução e em galgar cada vez mais o próprio espaço, né? Essa representatividade que é necessária e o espaço de que se eu quero fazer, eu vou fazer sim, independente se eu vou fazer com os meninos, mas ainda bem que tem um projeto específico de futebol feminino. São poucos, mas os que tem ali surgido bastante meninas para participar. E por fim, qual é o seu sonho em relação ao futebol feminino para o futuro? Eu acho que continua sendo o mesmo da Bruna criança, de mais visibilidade, mais espaço, de se sentir representada ali com a modalidade e que a modalidade seja levada com a seriedade que ela merece ser, né? Se for só para uma forma, um meio de recreação, de divertimento que seja, mas com condições para se tornar uma profissão, um trabalho de alto rendimento, como é visto o futebol masculino também. Sabemos que com trabalho, planejamento e principalmente vontade, é possível chegarmos nesses números aí da tela, onde na última Eurocopa quase 90 mil pessoas pararam para assistir mulheres disputando a final de um esporte que também é seu.